Olá, começando mais um Estação Cultura. E no programa de hoje tem um balanço da 8ª edição do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Vamos falar ainda sobre os projetos para este ano da companhia Teatro Novo com a diretora do grupo, a Karen Hadi. E tu confere também uma entrevista com Rodrigo Pederneiras sobre as 4 décadas do Grupo Corpo. Bem, Domingos, começamos com literatura. Daqui a pouco a gente conversa com a escritora Marilice Coste sobre o lançamento do livro A Fábula do Cuidador. Mas antes, vamos conferir as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Gil, e hoje tu começas com um romance. Um romance, esse aqui, né? O Príncipe das Nuvens, do Ruiz Pinheira Filho, que é, na minha opinião, um dos grandes poetas em atividade no Brasil e que também é um grande prosador, né? Esse romance é uma prova disso, né? A história é de um ensaísta, ele recebe um original, um manuscrito tal que teria sido ditado por um poeta falecido, né? Então, o que a gente encontra aí no romance, né, são as memórias desse poeta já falecido e tal. Tem muito humor no livro, né? Eu estou gostando bastante de ler a história e nos coloca aí o Ruiz Pinheira realmente como um grande prosador também, esse livro que é da editora Descabinho. Gil, e a gente segue então com um juvenil. Juvenil, né? A Saga do Lobisomem sob um Sol de Rachar, do Hernani Só, escritor gaúcho Hernani Só, um lançamento da editora Artes e Ofícios. A princípio é um livro juvenil, né? Mas eu acho que os adultos vão gostar. Eu dei boas risadas lendo esse livro do Hernani, né? A história de um sétimo filho homem, aquela lenda lá do lobisomem, né? E ele se transforma durante o dia, né? Ele escapa um pouquinho da lenda tradicional, né? E aí ele passa a ser perseguido pela síndica do prédio dele, né? Mas por sorte tem uma outra vizinha lá do prédio que acaba ajudando esse lobisomem, né? É muito divertido, é um livro que tu está mostrando aí, né, Newton? Tem ilustrações da Martina Schreiner. Ficou um livro bem bacana da Artes e Ofício. E o Hernani Só é um dos convidados deste sábado do Tons e Letras na FM Cultura. Sempre a partir das 11 horas da manhã, a Rádio FM Cultura 7,7. Certo, Gil, obrigado, Gil, mas o Gil continua aqui conosco, obrigado pelas dicas. O Gil continua porque a gente segue falando sobre literatura. Porque nessa quarta-feira, na Palavraria, acontece o lançamento do livro A Fábula do Cuidador, da escritora Marilice Coste, que está aqui conosco, vou mostrar aqui a capa. Marilice, o que tu trazes um tema que tu conhece bem, né? E tem trabalhado bastante essa questão do cuidado e do afeto, né, Marilice? Sim, já faz bastante tempo. Na verdade, desde que eu me tornei mãe de uma pessoa autista, né? Que aí tu sabe o que é cuidar, né? E sabe também o quanto o cuidador se mobiliza nesse cuidado e fica com dificuldades de cuidar de si. Então, o livro traz as fases do autocuidado, da necessidade de se descolar um pouco desse cuidado para poder ter energia para continuar cuidando. E eu acho que tem muito de fábula além do título, né, A Fábula do Cuidador. Eu acho que tu pegasse assim para fazer essa literatura, um pouquinho de fábulas, outras fábulas, referências de outros livros também. Na verdade, eu não peguei. Isso veio já no meu processo de criação, né? No momento de criar o texto, isso veio naturalmente e depois que eu fui reconhecer que tinha todas essas fábulas dentro, que tem um pouquinho da Alice no País das Maravilhas, um pouquinho do Pequeno Príncipe, quer dizer, em alguns personagens ele permanece como a raposa, que já foi considerada a terapeuta que escuta, né? E então, assim, cada personagem vai trazendo um processo para uma flor que se transforma em ave, né? Que ela é presa com raízes e depois aprende a voar. E aí entra o Fernão Capelo Gaivota também, que foi do nosso tempo de leitura, né? Eu não sei como é que está agora, mas era bem requisitado naquela época. É verdade. Né? E também o Cavaleiro Preso na Armadura, que é uma pessoa que também vem de uma fábula, é uma fábula americana, que o cavaleiro precisa passar por castelos, porque ele perdeu a família, porque ele não cuida mais de ninguém, nem dele próprio, né? Então tem todo um processo de aprendizado nessa fábula, mas ele aparece como um personagem que está preso na armadura.
Marilice, junto com o lançamento do livro, você também está lançando um outro projeto, né? Sim, esse é um projeto que já vem sendo feito há mais de um ano. E é o Cuida Aqui, é uma plataforma para cuidar as pessoas. Eu, quando fechei a revista impressa e ela passou a estar online, eu comecei a pensar assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse conhecimento todo que eu tenho dessas coisas? Isso aqui começou a me incomodar. E lá pelas tantas assisti uma palestra sobre startups e redes, né? E eu disse assim, mas está aqui. Né? E aí começamos a pensar o projeto. E aí esse projeto é para a pessoa acessar, quando ela tem um serviço para oferecer, para cuidar de alguém que precisa de cuidados ou de dar suporte para o cuidador, ela vai acessar ali e inscrever gratuitamente o seu trabalho. E assim também empresas que trabalhem com isso, né? Então a gente, através dessa plataforma, a gente quer movimentar o mercado do cuidado, que ali estejam organizadas as coisas que as pessoas precisam, porque a gente agora entra no site, tem 300 mil coisas, o que vai ser para mim, né? E aí se perde muito tempo e o cuidador não tem tempo. Bom, a plataforma ela está no endereço cuidaqui.com e o lançamento do livro da Marilice Coste, A Fábula do Cuidador, acontece nessa quarta-feira, às 6h30 da tarde, na Palavraria, ali na Vasco da Gama 165. Obrigado, Gil, pelas dicas também. Obrigado. Até semana que vem, Gil. Obrigado, Marilice. Obrigada. Bem, e com mais de 4 décadas de história na dança, o Grupo Corpo se apresentou no final de semana aqui em Porto Alegre. Nossa equipe acompanhou no Teatro do SESI o aquecimento da Companhia Mineira e conversou com o coreógrafo Rodrigo Pederneiras. Confira. A gente abre a noite com o Parabelo, que é uma peça muito significativa para a companhia, para o Grupo Corpo. É uma peça muito brasileira, fala do Nordeste, né, do sertão nordestino. Tem a música composta pelo Tom Zé e pelo Zé Miguel Wisnik. E é a peça mais requisitada do nosso repertório, a mais dançada. E na segunda parte é a peça nova, que é a dança sinfônica, que no fundo é um olhar assim, sobre esses 41 anos, né? A gente faz algumas homenagens às pessoas que passaram aqui, que já não estão mais conosco, outras homenagens a pessoas que passaram, mas ainda a gente ainda tem muito contato. Quer dizer, existem assim, lances, flashes de momentos mais significativos do nosso repertório também. Então, é na verdade, um olhar sobre essa trajetória de 41 anos. Quando nós começamos, quer dizer, nós éramos um grupo de pessoas, um grupo de todo mundo muito jovem, obviamente, e era uma utopia total, quer dizer, nós queríamos fazer da dança profissão. E em Belo Horizonte não existia uma companhia profissional. Então, o que nós fizemos? Criamos uma companhia profissional para exercer a dança como profissão. Então, essa foi a ideia, mas era como uma utopia mesmo, era quase que uma loucura. Quer dizer, a gente escutou muito isso é loucura. Bom, a loucura durou 41 anos. Como é que se desenvolvem as tuas pesquisas? Como é que é esse processo para a coreografia? Olha, foi mudando muito ao longo do tempo, né? Mas basicamente eu sou uma pessoa que trabalha com música, a partir da música. E como é sabido, quer dizer, desde pelo menos... Antes fizemos também mais, mas assim, direto... Desde 92, todas as trilhas foram especialmente compostas, né? A gente convida compositores, tal, mais de música popular brasileira mesmo, para compor para dança, o que é genial. E quando esses compositores vêm, na verdade, eles trazem um ar muito mais fresco, né? Eles vêm arejar essa máquina que é o Grupo Corpo. Então, eles vêm com ideias novas e tal. E a ideia é um pouco o que eu acho muito bom, talvez esse frescor do Grupo Corpo, mesmo depois dos 41 anos, é que a gente
prefere se deixar influenciar do que influenciar alguém, né? Então, por exemplo, os compositores têm toda a liberdade para fazer o que quiserem. Normalmente nós participamos um pouco também dessa feitura da música e tal, mas depois que a música está pronta é que eu começo, sim, aí sim, a trabalhar com os bailarinos, a fazer a composição, a respeito de que nós vamos falar, né? Mas o processo é esse, é simples. E no fundo, ele vai acontecendo ao longo do fazer, né? À medida que a gente vai fazendo, tal. Às vezes muda uma ideia aqui, outra ali, mas é assim que funciona. A Companhia Teatro Novo, que tem 48 anos de existência, está com diversos projetos para 2016 e sobre essas atividades nós conversamos agora com a atriz e diretora Karen Hadi, que assumiu o comando do grupo. Tudo bem, Karen? 48 anos aí de trajetória já, mas né? eu quero deixar bem claro que é 48 anos da companhia, que as pessoas confundem um pouco com a minha idade. Eu acho isso um pouco desagradável, mas eu não tinha nascido quando começou. Começou de um projeto. Registrar. E começou com um projeto do teu pai, né? O Ronald Hadi. Sim, o Ronald Hadi, que infelizmente ele faleceu esse ano, né? Foi uma doença muito rápida, aconteceu tudo em 5 meses. Então ele já tinha o projeto mais ou menos da Dama e o Vagabundo em Paris, ele já tinha já estava começando a gente estava começando a ensaiar quando aconteceu a doença. Ensaiar não, a criar o projeto, né? Aí, automaticamente, eu já fui... A gente não podia parar, que a gente tem um compromisso muito grande, né? A gente tem um elenco, a gente tem uma equipe que trabalha. A Companhia Teatro Novo, ela já é uma empresa, digamos assim. E aí, eu tive que assumir tudo no susto, né? Mas com a ajuda sempre da equipe, do elenco e dele também, porque ele mesmo no hospital, ou mesmo muito doente, ele sempre estava dando as dicas, né, de como seguir, de como é que a gente ia fazer, como é que... E aí foi muito tranquilo, assim, na parte dele, né? Na nossa parte foi tensão total, porque mudou... É uma mudança muito forte, né? Muito radical, porque eu sempre trabalhei como atriz, ajudava já nas direções, já vinha sendo aquela coisa já preparada, sabia que um dia que ele vivia dizendo isso, agora tu vai assumir, porque eu vou isso, que eu vou aquilo, e a gente ria muito disso, até que aconteceu, tanto falou que fez, né? Karen, para este ano, o que ainda está programado? Bom, para esse ano, o que a gente tem é o seguinte, ontem a gente encerrou a Dama e o Vagabundo em Paris. Encerramos com uma promoção que a gente vai fazer agora, daqui para frente, que é o Pague o que Puder. Um fim de semana vai acontecer isso. A gente não vai lançar assim, porque senão as pessoas vão acabar indo nesse final de semana. Mas o que significa? Ontem a gente fechou com o Pague o que Puder. A pessoa chegava lá com R$1, entrava. A pessoa chegava com 10, entrava. Porque foi uma forma de comemorar o sucesso. Porque a Dama e o Vagabundo em Paris foi realmente... Está sendo, né, um sucesso. Tanto é que eu estou aqui agora e eles vão apresentar agora com o Projeto Escola, que é o nosso carro forte da Companhia Teatro Novo, né? Pois é, esses projetos continuam, né? E a ideia de ter pelo menos uma peça inédita por ano também prossegue para esse ano e para o próximo ano, né? É assim, então, os novos planos, tá? Dentro do teatro, hoje a Escola Vai ao Teatro continua. A gente estreia semana que vem o Pinóquio, a gente reestreia, que foi a peça do primeiro semestre do ano passado, então nós estamos mantendo o mesmo ritmo. E no segundo semestre, dia 14 de agosto, volta em cartaz o que foi o maior sucesso da Companhia Teatro Novo, que é a Para Sempre Terra do Nunca, que foi assim, onde a gente levou mais de 46 mil crianças. E é a peça que o pai mais gostava, na verdade, para ele era os dengo dele. Então, a gente resolveu encerrar esse ano com o grande sucesso da vida dele, que é a Para Sempre Terra do Nunca. Essa é a grande... nós vamos ter 5 semanas de Pinóquio e mais o Para Sempre Terra do Nunca, que vem dia 14 de agosto e fica até o final do ano. Em outubro voltamos aos sábados, então, sábado, Dama e o Vagabundo em Paris, domingo, Para Sempre Terra do Nunca.
Lá dentro do Teatro Novo que a gente está fazendo... Teatro Novo que é um projeto que já tem 15 anos, tem um espaço que vocês mesmos construíram no DC Navegantes. Exatamente, lá no DC Navegantes a gente está fazendo assim, a gente está abrindo exposições de arte. Ontem mesmo a gente inaugurou uma que está linda, que é do Ralph. Ele faz esculturas com peças de moto. Então, essa exposição está muito legal, porque ela está espalhada por todo o DC. Então, a gente está meio que se envolvendo mais com o DC, né? Assim, o shopping está mais envolvido, está nos abraçando mais, nos acolhendo. A biblioteca, a gente tinha já a biblioteca Tânia Rose lá embaixo no teatro, mas ela era pouco aproveitada, porque as pessoas chegavam, subiam direto. Então, a gente levou essa biblioteca lá para cima, onde uma vez por mês tem uma contação de história. Então, as crianças são convidadas as pessoas são convidadas a chegar mais cedo para as contações de história e para a inauguração, a estreia de alguma exposição de arte. A gente está mantendo assim, mais ou menos 4 semanas cada movimento. A Dama e o Vagabundo, a gente teve uma causa social muito forte, que foi a questão da proteção dos animais. Então, um domingo por mês teve adoção de filhotes, teve... as pessoas levavam ração em troca de ingresso. Então, assim, a gente fez um trabalho bem legal de ONGs, trabalhamos com ONGs, trabalhamos diretamente. Eu mesma adotei mais um cachorro, a gente fica louco, né? Nas outras que tinham, eu nem passava nos cachorros, senão a minha casa não ia dar mais conta. E a novidade também que a gente está lançando para esse ano ainda, mas agora acalmando a Dama e o Vagabundo, é a Sestia Cultural. Que já que a gente levou a biblioteca lá para cima, já que a gente está com obras de arte, está levando artistas, então a gente pretende abrir o teatro, não o teatro auditório, né? Mas o espaço do meio-dia às 2h. Para as pessoas da comunidade mesmo poderem ir para lá. A gente tem muito disco, vinil, a gente tem muito, vocês não têm noção, a gente tem assim um tesouro lá dentro do teatro de discos novos. Então a gente está com a ideia então eu não tenho a data ainda, mas o DC adorou essa ideia, né? O shopping mesmo, e convidar a comunidade daqui a pouco até as pessoas para ficarem naquela session ali do meio-dia às 2h, poderem entrar no espaço, ler um livro, ouvir uma música, conversar, essas coisas. Karen, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. E sucesso aí nessa nova temporada. Mas eu tenho mais uma coisinha rapidíssima para falar, que no início do ano que vem, no Porto Verão Alegre, a gente vai montar o Sonho de uma Noite de Verão, onde o projeto o DC também está envolvido, porque a gente está pensando até em montar lona de circo lá dentro do shopping, onde as pessoas vão poder circular. E a peça do primeiro semestre do ano que vem, o pessoal correndo, vai ser Robin Hood. A Companhia Teatro Nova vai montar, uma inédita Robin Hood. E em março, então, já estamos até lá em março. Obrigado. Semana que vem eu volto para dar outra entrevista. Não deu, Certo, então, olha só, o projeto Desconcerto tem sua 10ª edição nesse sábado, às 6h30 lá no Parangolé Bar. Nessa edição, a atração é o grupo Percuá, sexteto percussivo instrumental, que apresenta um repertório que vai da música de concerto ao pop. A gente faz um rápido intervalo e tu assiste a um pouco da música do Percuá de Caxias do Sul. Termina amanhã a 8ª edição do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Para fazer um balanço do evento, nós conversamos agora com o curador do festival, Alexandre Vargas, e com os jornalistas Michele Rolim e Renato Mendonça, do site Agora Crítica Teatral. Tudo bem? Alexandre, para começar, né, vamos fazer um balanço em números do festival. Bom, foram 54 apresentações, 18 grupos de teatro, mais de 38 espaços na cidade ocupados, né, com apresentações.
2 visitas guiadas no cemitério da Santa Casa, um seminário que está acontecendo hoje e amanhã, uma ação formativa, né, dentro dessa edição. Inclusive numa proposta também de levar o teatro para outros espaços, né, de cênicos, né, que acabaram trazendo uma experimentação de alguns espaços, no caso deste ano. Aí conceitualmente tentando expandir esse conceito de rua, né, saindo da rua enquanto via e tentando ir para espaços significativos da cidade, né. Lá no cemitério, por exemplo, tu tem boa parte das ruas de Porto Alegre enterradas lá, né. Bom, é interessante a gente também pensar criticamente a partir disso também, né? De como o espaço cênico da rua, ele pode ser pensado em espaços não convencionais. Então, chegou o momento da gente falar um pouco dessa crítica. Também foi pensado também numa crítica para o teatro de rua, né? Durante o desenvolvimento do festival como um todo, né, Michele? Isso. A gente recebeu o convite do Alexandre, né? Que foi um momento muito bacana do festival, que está nos bastidores, né? Que será visto hoje no seminário, que é a gente pensar um pouco, até no próprio nome, né? Teatro de rua. Então, a gente já começa pensando em manifestações cênicas de rua, né? Dando um outro conceito, ampliando. E por que não pensar numa crítica para a rua também? Uma crítica que não pense uma cena tão recortada de sala, mas que possa pensar nessa cena também expandida, que leve em consideração também o público, o espaço da cidade. Então, a gente se reuniu, nós, mais o Márcio, do Grupo Manjericão, e tivemos também a presença do Kio Abreu e do André Carreira, e discutimos algumas questões, levantamos alguns pontos que hoje de noite a gente vai falar dentro do seminário. Renato, dentro dessas andanças por Porto Alegre, por esses espaços, assistindo os espetáculos, teve alguns que tu até viu várias vezes, né? Verdade. Até interessante de ver como é que um espetáculo, ele funciona, de repente, no centro da cidade, no Parque da Redenção, daqui a pouco num espaço periférico. Como é que tu olhou o festival desse ano? Isso aí até foi um desafio que a gente se propôs no bojo desses questionamentos, dessas conversas que a gente teve, né, com o Kio e com o André Carreira, né? Uma cena especial como é a cena na rua, ela merece e exige um tipo de crítica especial também. Então, né, tanto a Michele quanto eu nos colocamos alguns desafios. No meu caso, foi acompanhar as aventuras do Fusca. Eu assisti ali na esquina democrática, não era esquina democrática ali. Andradas com General Câmara. Andradas ali com a ladeira, popular ladeira. Depois assisti lá no Jardim Humaitá e assisti também ontem lá na Redenção. Então, com todas as particularidades de público, de condições técnicas, de quantidade de público, de perfil de público, tudo isso são coisas que a gente está treinando, descobrindo e estudando, né? Inclusive, acho que estão mostrando uma cena das aventuras do Fusca. Então, a gente está tentando especializar de alguma maneira a crítica teatral, nós, né, do Agora Crítica Teatral. Bom, e fora a crítica tentando se especializar, também tem uma ideia de formação também de público também, bem importante dentro do teatro, e esses olhares sobre o teatro de rua, né? Então tem ações afirmativas que ainda estão acontecendo. A gente falou um pouco sobre o seminário, mas tem outras questões acontecendo ainda, né? Hoje, 19h30, por exemplo, a gente tem uma homenagem, né, de uma atriz falecida, Ana Fuão, do Grupo UTA, que vai estar homenageando ela. Amanhã nós temos a Escola de Espectadores, né, que o Renato coordena, no qual os espectadores vão falar sobre o festival, né? Então, ainda está reverberando o que a gente está fazendo dentro do festival. Michele, pegando o festival como um todo, assim, o que tu destacaria para a gente como alguns aspectos que te chamou a atenção? Olha, acho que em termos curatoriais, né, eu acho que o Alexandre, ele até já comentou, ele traz um outro conceito, né, que de alguma forma isso já acontecia em outras edições e nessa fica muito claro, que é o conceito de rua expandida, como ele mesmo disse. Então a gente pôde ver os espetáculos como Cassandra, que aconteceu dentro do Tia Carmen, Odisseio.com, que foi dentro de um estúdio, o Shakespeare Inédito, que foi no cemitério, o Brechó da Humanidade, que aconteceu numa daquelas casas da Fernando Machado. Então, eu acho isso muito, muito bacana, que a gente possa também pensar
em como esses espaços estão sendo habitados, né? E esses espaços, eles estão presentes no imaginário da cidade. Então, é pensar o teatro na cidade também, que é um termo que o André Carreira, inclusive, vai utilizar, né? Então, a gente poder pensar, ampliar esse conceito e olhar para a rua tendo esse entendimento. E para ti, Renato? Sim, eu concordo, né, com a Michelle e com o Alexandre. Eu também concordo. Embora às vezes a gente, né, às vezes até discorde. Né, eu gostaria de apontar um aspecto que me tocou, né, de maneira especial. Normalmente se considera o teatro de rua como algo que tem que ter um impacto visual ou algo que ganha as páginas de jornal, né? Aquele tipo de espetáculos com uma presença urbana muito grande, com muito impacto, que rendem fotos no jornal. Mas o interessante é que essa edição do FITRUPA, ela deu sequência a uma tendência que já tinha se manifestado antes, que é espetáculos que se impõem e que sensibilizam e que emocionam pelo mínimo, pelo pequeno, pelo contato íntimo do espectador com o artista. A gente pode citar o El Juego de Antônia, né? É um caso especial, né, em que a Luca Paz né, trata muito proximamente os espectadores, o Brechó da Humanidade também, né? Vários outros espetáculos. Ontem também um que eu gostaria de destacar, que é o A Dança do Tempo, né? Um espetáculo, né, que surpreende pela duração, 1h30, mas 1h30 nas quais metade é dedicada a ensaiar alguns espectadores que se destacam naquela multidão, né? Se juntam ao grupo, são ensaiados pelo grupo, né, na frente de todos, e na segunda metade do espetáculo colocam o figurino e são artistas e fazem arte e estão naquele palco ali. Então, até essa relativização do que é espectador e do que é artista, isso aí para mim foi uma coisa de muito impacto. Obrigado, Renato. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Michelle, pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o seminário, as manifestações cênicas de rua, acontece hoje, 8 horas da noite, na Sala Álvaro Moreiro, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Antes tem uma outra... Tem uma homenagem feita para a atriz Ana Fuão, às 19h30, no mesmo local. E amanhã, Escola de Espectadores de Porto Alegre, 8 horas da noite, vai discutir então a cena do Teatro de Rua, na Sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana, Rua dos Andradas, 736. E você tem aí o site www.agoracriticateatral.com.br com informações de vários espetáculos que foram criticados pela Michelle, pelo Renato e por outros colegas jornalistas. Domício. Certo, nós vamos encerrando a estação de hoje, né? E a gente encerra o programa com mais uma dica. A cantora Mônica Salmaço e o pianista André Memari se apresentam no próximo final de semana aqui em Porto Alegre. O show acontece sexta e sábado, às 9 da noite, no Estúdio Clio. E é com a Mônica Salmaço que a gente encerra o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura. Nós somos muitos, todos sozinhos, andamos juntos pelos caminhos, formamos todos a legião. E os nossos rastros largam lastros, soltam lodos. Nós somos todos aflitos, de um lado os doidos, do outro os malditos, com o fim dos tempos no coração. E pelos becos, pelas ruas, pelo mundo andamos sós, pelas marés